árvore e vê nela fruto, automaticamente a sua atenção é despertada. Você vai ver o fruto, você vai olhar a árvore, você vai olhar o tamanho do fruto, você vai olhar se ele está bom, se ele está maduro, se ele está de vez, e você vai olhar até se está no teu alcance, pegar aquele fruto para que você possa se alimentar. E o que é que eu entendo Jesus dizendo? Olha, eu escolhi vocês para que vocês vá e dê fruto, e o fruto permaneça, porque Jesus sabia que a mangueira não é mangueira de fruto todo ano. Tem ano que ela é fruto, e tem ano que ela é só sombra. Tem mês que ela frutifica, e tem mês que ela é só uma sombrinha para alguém sentar embaixo. Jesus sabe que uma goiabeira não dá goiaba o ano inteiro. Ele sabe que uma vez no ano ela dá goiaba, mas uma vez no ano é só uma sombrinha. Jesus sabia que o jamelão não dá jamelão o ano inteiro. Uma vez ele dá jamelão, e uma vez é só sombra para alguém sentar embaixo. É por isso que ele olha para os discípulos e fala: eu escolhi vocês. O ciclo aqui não é natural. Foi eu que escolhi vocês, e eu escolhi para dar fruto, e o fruto permaneça. Jesus está dizendo para eles: a mangueira pode não dar fruto todo ano, mas eu chamei vocês para frutificar em todo o tempo. Mas não dá, pastora, dá. A Bíblia diz lá em Salmo 1, não é? Que a gente está plantado junto ao ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, mas tudo que fizer prosperar. E se tu continuar lendo, vai dizer que não são assim os ímpios. Então o texto está dizendo, o salmista está falando, é diferente. Quem foi escolhido, quem está frutificando, quem está servindo é diferente. Por quê? Está plantado junto ao ribeiros de água, dá fruto na estação própria, mas se meter a mão, Jeová vai lá e abençoa. É diferente. Jesus está dizendo para eles: olha, eu escolhi vocês, e mais do que escolher, eu nomeei, e enviei vocês para que vai dê fruto, e o fruto permaneça. E quem não gosta de frutificar, aproveita a oportunidade, vira para o teu irmão que está do teu lado e pergunta a ele: tu está dando fruto? Não ficou frouxo, parece que tu está com medo dele. Diga aí: tu está dando fruto? Vê o rostinho dele, que vai ser. Vê se a cara dele está murcha ou está... Aleluia! Por quê? Porque nós fomos escolhidos e vocacionados, irmão, a frutificar. Fomos vocacionados a frutificar. Mas como que é o fruto? Se você ler Mateus ainda, capítulo 7, do 17 ao 20, tem lá uma outra palavra escrita por Jesus Cristo ao povo, à igreja. E qual é? Jesus está lá e ele vai ministrar no meio do povo. E qual é o primeiro conselho de Jesus? É Mateus 7. É aquele texto que começa: não julgue para não ser julgado, porque com a mesma medida que julgar, vos julgarão também, vos medirão também. E se você continuar lendo até o verso 20, você vai ver o texto dizendo, Jesus falando. E o que o texto vai dizer? Jesus vai dizer que a árvore boa dá bom, e a árvore má dá um fruto ruim. Não, mas aí é tempo de frutificar sim. E Jesus, ele enfatizou para você não confundir nada. Por quê? Porque ele liberou uma palavra sobre a minha vida. E eu vou falar para você pregando para mim, porque eu recebi essa palavra. O que Jesus está dizendo em Mateus capítulo 7, a partir do verso 7 é: Karina, não tem essa de um dia tu dá um fruto ruim e no outro dia tu dá um fruto bom. Ou tu é do fruto bom, ou tu é do fruto mau. E o que ele vai dizer, irmão? Ele vai dizer que a árvore boa, ela dá um bom. Olha, a árvore boa dá fruto bom o ano inteiro. Pegou não? Eu desço mais um pouco. O que Jesus está dizendo é: não mistura. A árvore boa, ela dá um bom, e a árvore má, ela dá um fruto ruim. Então não tem essa. Caraca, o irmão é uma benção, mas de vez em quando ele dá mole para caraca. Não, irmão, ou é bom e dá fruto bom, ou é ruim e dá fruto ruim. Entendeu? Ou é bom e dá um fruto bom, ou é ruim e está dando fruto ruim mesmo. Jesus, ele disse: como eu faço para frutificar o tempo inteiro? Não tem como. É por isso que no capítulo 15 ele está dizendo que ele é a videira verdadeira.
É por isso que no versículo 5 ele está dizendo: vocês são a vara. Se estiver ligado em mim, o negócio vai ser diferente. É por isso que ele diz lá nos capítulo 9 do Evangelho de João, que se a gente é a vara, a gente era o jambuzeiro, mas agora a videira pegou a gente como vara, ligou nele e agora somos enxertados pela videira. E eu consigo produzir um fruto bom porque eu sou boa? Não, porque agora eu estou enxertada na videira. Agora a gente consegue ser bom porque a gente foi enxertado na videira. E agora eu frutifico, tu frutifica, tu dá fruta, ele dá fruta, porque a gente não é videira. Agora a gente está na videira. Agora estamos plantados na videira. Mas aí eu escolho, irmão, permanecer e permanecer frutificando. Aí eu escolho permanecer e permanecer frutificando. Tu não sabe que o sábio diz lá em Provérbios 18, 21, que o poder da morte e da vida está na língua? E todos que proferirem assim provarão do seu fruto. O sábio está dizendo que tem fruto que hoje eu estou comendo, acho que estava no poder da minha língua. E que eu declarei, abri a boca e agora eu estou colhendo desse fruto. O poder, a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios capítulo 18. E como você usa, você provará e vai participar do seu fruto. É você que escolhe. Eu que escolho como frutificar, irmão. Eu escolho como frutificar. Eu escolho como é que eu vou dar fruto. Mas o problema e o interessante na história de uma frutificação de uma árvore é... Por quê? O momento de frutificação de uma árvore, irmão, é o momento mais crítico que ela vive. Pergunta para o seu irmão, por quê? Pergunta a ele, tu sabe? É o momento mais crítico de uma árvore, de uma planta. É o período de frutificação. Por quê? Porque quando uma planta ela está frutificando e ela está dando fruto, pega isso aqui para você entender. Quando uma planta ela está frutificando e ela está dando fruto, é o momento mais sério da vida dela. Porque ela precisa reunir tudo que ela tem de proteína nela mesma e mandar para o fruto para ela conseguir frutificar. E tu vai entender por que Jesus está dizendo que eu preciso frutificar. Ela precisa pegar tudo que ela tem de bom, tudo que ela tem de proteína nela mesma, e ela precisa mandar força para o fruto dela crescer. E não ser aquele fruto que a gente olha e fala, isso está maduro do sol. Não ser aquele fruto que a gente olha e fala, isso é temporão. Não ser aquele fruto que a gente olha e fala, está até bonito por fora, mas quando tu comer está azedo, porque o fruto dessa árvore aí está estranho. É o momento mais sério da vida de uma árvore. É o momento mais crítico. É o momento que a árvore está com a sua imunidade mais baixa, porque ela está dando fruto. Ela precisa frutificar. E para ela frutificar, irmão, ela tem que reunir todas as forças da terra. Ela tem que tirar toda a proteína da onde ela está plantada, para que haja crescimento e investimento no fruto dela. É por isso que a gente vai ver lá dentro da nossa casa aquelas senhoras mais maduras que vai pegar a casca do ovo, vai jogar onde? Lá na planta. Descascou a batata, joga onde? Lá na planta. Descascou a cenoura, joga onde? Lá na planta. Por quê? Porque chega um determinado tempo que a planta já sugou toda a proteína daquela terra. E agora aquela terra não tem mais proteína nenhuma, porque a planta já sugou para crescer. E o que a gente faz? Na nossa cabeça de quem quer cuidar de uma plantinha, pega a casca da batata e joga lá. Porque entende que aquela terra que está sem proteína vai sugar a proteína da casca da batata e vai continuar crescendo. A gente entende que a gente jogou a casca do ovo lá e a planta vai pegar a proteína e vai continuar crescendo. A gente acredita que jogou a casca da cenoura lá, a planta vai pegar a proteína e vai continuar.
É por isso que tu vai numa casa de planta, tu compra uma rosa ou qualquer coisa para plantar, o homem vai te dizer, aquela terra ali, ela é uma terra preparada, ela é adubada, leva porque é melhor para a planta. Mas a planta vai crescer com aquela medida, mas vai chegar uma hora que você vai precisar adubar ela de novo. Por quê? Porque para crescer, ela está pegando toda a força, ela está pegando toda a proteína, ela está pegando tudo que ela tem, ela está investindo naquele fruto. E você vai entender onde eu preciso chegar nessa noite. Por quê, irmão? Porque ela precisa frutificar. É por isso que tem planta aí que ela está até frondosa, dando um fruto bem bonito, mas se você machucar ela não frutifica mais. Se você pegar, se você marcar ela não dá fruto mais. Por quê? É momento ruim, é momento crítico. A gente que está olhando de fora está olhando e está dizendo, a mangueira está bonita, mas só ela sabe a força que ela está fazendo para botar a manga para fora. Sabe o que Jesus está dizendo para os discípulos? O fruto de vocês vai permanecer, porque a videira, o alimento, a seiva vem de mim. Escuta, vai me dizer que você nunca conheceu um crente que no auge da sua frutificação ele caiu? Vai me dizer que tu não conhece um irmão que no auge do seu crescimento ele parou? Vai me dizer que tu não conhece um irmão que no auge que o seu ministério começou a Jesus aparecer com os frutos, ele se desviou? E a gente olhou e falou, isso queria Jesus nada, isso estava bem. Vê se não é assim sempre o cenário e a história que a gente conta não é a mesma. Mas o irmão cantava muito, mas esse irmão pregava muito, mas isso aí quando pregava era não sei quantas almas no altar, mas isso aí quando louvava arrepiava tudo, porque a presença de Deus era na vida dele e na vida dela. E sair evangelizando, e sair orando, e sair fazendo e acontecendo. Quando Deus estava abençoando o ministério dele, o ministério dela parou. Vai me dizer que tu nunca contou uma história assim de alguém perto de você? É por isso, é porque no nosso momento de frutificação é o momento mais sério da nossa vida, irmão. Alguém fica até todo bobo depois de pregar e ver 10 almas no altar, mas na verdade a gente deveria se preocupar. Por quê? Porque eu tirei toda a proteína e tudo que eu tinha para conseguir investir nessa frutificação. Sabe o que alguém que entende de planta vai dizer? E eu estudei isso. Sabe o que alguém que entende de terra vai dizer? Que num período de frutificação a imunidade da planta fica baixa, e tudo aquilo que acontecer em volta dela castiga e impede a frutificação dela. Irmão, no momento da frutificação é a hora que a imunidade baixa. Vai me dizer que não teve um dia que tu estava na obra do Senhor para lá e para cá, fazendo isso, fazendo aquilo outro, e de repente tu pegou uma seta que veio não sei da onde, e tu falou, chega, vou parar, não dá. O desânimo bateu e tu não sabe da onde ele veio, mas tu estava trabalhando, tu estava bem, tu estava regendo, tu estava pregando, tu estava cuidando da igreja, estava dirigindo o culto. O que aconteceu? A gente está frutificando e a nossa imunidade vai descendo. A gente vai frutificando e estamos no nosso pior momento, no momento mais crítico. Alguém está olhando e está dizendo, Deus está abençoando o ministério dele, o ministério dela. Mas quem entende da frutificação vai dizer, não, ela está no momento mais sério da vida dela. Ele está no momento mais crítico da história dele. Ei, se a gente não vigiar, a gente não cai quando está fraco, a gente cai quando está em pé. Se a gente não vigiar, a gente não para quando está animado, irmão, aleluia. A gente não para quando está meio sem força, meio para lá, meio para cá, ou uma semana sem ir no culto, não. Se a gente não vigiar, a gente para quando a gente botar a mão e o enfermo ficar curado. Se a gente não vigiar, a gente para quando a gente pregar e o Senhor derramar a glória. Se a gente não vigiar, a gente para no dia que a gente louvar e Deus curar os enfermos através do louvor. Se a gente não vigiar, a gente
gente cai, aleluia, é com o nosso cargo eclesiástico na nossa mão, tomando conta de algum departamento. Se a gente não vigiar, a gente cai no auge da frutificação, a gente para no auge do crescimento, a gente larga tudo e vai embora, mas porque alguma coisa deu errado, alguém errou? Não, é momento crítico, é momento sério, a imunidade baixa. Ei, irmão, isso aqui não é coisa de status, não é coisa de viralizar. Você não vai observar no texto sagrado, quando Jesus acaba de pregar aquele sermão, e ele tem lá 5.000 homens, irmão, fora mulheres e crianças, e quando termina aquele culto abençoado, alguém está procurando Jesus, mas ele já foi para o canto sozinho para orar. Em todos os momentos de frutificação de Jesus, tu não vê ele criando nenhum vínculo de aparecimento natural. Tu vai ver ele curar enfermo, tu vai ver ele fazer 3 dias de uma gestão de cura, de um culto evangelístico, de algo grandioso. Mas quando ele termina, alguém procura ele está orando uma parte sozinho. Quando alguém procura ele está guardado orando. Quando alguém procura ele está dizendo, eu vou ali orar a parte. E vai terminar aquele pregão todo, muitas almas na beira da praia. Ele vai dizer para o discípulo, entra no barco e atravessa para o outro lado. Eu vou chegar lá daqui a pouco. Mas o texto diz que ele vai se retirar para orar ao Pai. Porque Jesus sabe, irmão, que ele está gerando, está frutificando, mas o momento é sério. Ele sabe que ele está gerando, ele está frutificando, mas a hora é tensa. É a hora do problema. O nosso problema é que quando a gente está frutificando, a gente acha que o momento é de celebrar alguma coisa. Não, é momento sério. É momento crítico. É momento que a imunidade abaixa. Você não vê ninguém que está lá embaixo querendo parar, irmão. Tu vê quem está lá em cima. Tu não vê ninguém que está com nada na mão querendo parar. Você vê alguém que é responsável pelo altar, responsável pela palavra, responsável por almas querendo desistir, porque um desânimo veio não sei da onde e atingiu o coração, atingiu a mente, atingiu o interior, e do nada eu vou parar. Não, irmão, estava frutificando, estava bem, estava fazendo a obra, estava crescendo, estava ganhando alma. Por que parou? Parou porque é o momento mais sério da vida de alguém. Parou porque é o momento mais sério de um discípulo. É a hora da frutificação. Enquanto você está investindo no fruto, irmão, a tua imunidade vai descendo. Enquanto você está investindo para frutificar, os momentos da sua vida ficam mais críticos do que todos os outros que você já viveu na sua vida. No momento da frutificação, a sua imunidade vai descendo. E tu sabe que quando a tua imunidade abaixa, irmão, você fica horas sem escudo. Se uma doença que vem no vento te pega, imagina um dardo inflamado do diabo. Mas Jesus me chamou e te chamou para frutificar. Ele nos chamou para frutificar. Nos chamou para dar fruto. Ele disse que o fruto precisava permanecer. Permanecer. A gente acha mais bonito ver alguém frutificando do que dar uma adubada na terra para continuar dando fruto. Capítulo 17, Jesus ora pelos discípulos dele. E quando ele começa a orar, ele fala assim: eu estou orando por eles, Senhor, porque eu escolhi eles do mundo, mas eles não são do mundo. E assim como o mundo me odiou, vai odiar eles também. Mas quem ouvir a minha palavra vai ouvir a deles. Então eu oro para que o Senhor os guarde nesse mundo. Irmão, é uma oração sacerdotal para uma continuação de um ministério. E está lá o guia para você continuar sobrevivendo. Está lá o guia para você continuar crescendo. É por isso que antigamente se travava uma batalha e o Senhor falava: pode ir que eu vou contigo. A vitória vai ser tua. Mas antes de tudo isso tinha uma oração. E depois tinha uma oração.
Antes de tudo isso, tinha uma oração. E depois que a vitória estava na mão, tinha outra oração. Antes de entrar na batalha, tinha um sacrifício. E depois tinha outro sacrifício para agradecer pela vitória. Se a gente não entender isso, irmão, a gente vai dar fruto hoje e amanhã a gente vai perder o fruto. Se a gente não entender isso, a gente vai frutificar hoje e amanhã o fruto vai murchar. Porque eu preciso entender. E quando eu estou no auge da minha frutificação, é o momento que eu estou mais vulnerável na minha caminhada. O momento que eu estou no auge da minha frutificação, no momento que eu estou dando mais fruto, é o momento que eu estou mais vulnerável. Tu já se sentiu cansado sem fazer nada, irmão? Quem está cansado é quem está fazendo a obra. Quem está desanimado é quem está com a mão no arado. Ainda que o recado do Senhor é: se tu largar a mão e olhar para trás, eu não tenho prazer em você. Mas quem quer largar a mão é quem está segurando há muito tempo o arado. Quem quer desanimar é quem está na frente da batalha, da peleja. Quem quer desistir, irmão, é quem há tempo está com o joelho dobrado orando por uma causa. É quem está na linha de frente, é quem está na guerra, é quem está na peleja. É quem entende que a casa vai ser salva, mas a frutificação vai vir através da tua vida. E sabe que tem hora que queria dar uma esmurecida, mas não pode, porque para dar fruto lá depende de você. Depende da tua proteína. Depende de você reunir essa força toda aí que você tem e botar nesse fruto para ele crescer. Mas é o momento mais sério da tua vida. É o momento mais sério da tua história. E vou lhe dizer, a gente se prepara para dar fruto, mas a gente não se prepara para permanecer. A gente se prepara para frutificar, mas a gente não se prepara para permanecer frutificando. Você se prepara, irmão, para dar fruto. Talvez tu orou, tu jejuou, tu foi para o monte, tu fez campanha, tu jejuou muito e deu fruto. E depois do fruto tu não conseguiu segurar, não conseguiu permanecer. Mas Jesus falou: não foi vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. O que Jesus está dizendo é: quando tu desiste, não acaba, porque foi eu que te escolhi. Quando tu desanima, não acaba, porque quem escolheu foi eu. Se fosse tu que me escolhesse, tu podia me jogar para o alto, mas foi eu que escolhi você. Então a história não acaba quando tu desanima. A história não acaba quando tu para. A história não acaba quando você bloqueia. A história não acaba quando tu cansa. A história não acaba quando tu treme. A história não acaba quando tu quer entregar um negócio. Chega, não dá mais não. Para ficar na frente, não dá mais para frutificar, não dá mais para ir, não dá mais para insistir. Chega! A história não acaba quando o desânimo bate em você. A história não acaba quando tu quer abrir mão daquilo que Deus te entregou. A história não acaba quando o ministério te cansa. A história não acaba nesse fruto. O que Jesus disse para os discípulos foi: eu escolhi a vós para que vá e dê fruto, vosso fruto permaneça. E o vosso fruto permaneça. Jesus está falando com a igreja. Jesus está ministrando uma palavra para a igreja, para os discípulos. E se você contar, irmão, isso eu digo de forma mundial. De forma mundial. Os nossos momentos mais tensos, vê se não é, é quando a gente vai entrar numa realização e vai sair como igreja. Faz uma festividade na tua igreja para ver. Se não ficar uns 5 pelo caminho, uns 10, fica depois dela. Vai vestir a camisa, vai cantar nos 4, 5 dias, 3, 5, 10 que tu fizer de festa. Na outra semana vai embora. Tô mentindo? Isso é a nível mundial. Não é sobre essa igreja ou a minha.
é geral. Por quê? Porque é frutificação. E é momento sério. E a gente pensa que é momento de celebração, mas não é. É momento de comer o fruto aqui e falar: agora eu vou fechar a porta do meu quarto e vou orar. Eu podia fazer um status legal dessa frutificação. Eu podia celebrar, eu podia colocar em evidência, mas é melhor fazer igual Jesus. Espera aqui que eu vou orar à parte. Espera aqui que eu vou orar à parte. Talvez tu tá aí pensando que a pior batalha sua é contra Satanás, tentando contra a tua vida. Mas a maior batalha, irmão, é para tu permanecer frutificando. Permanecer. Não, pastora, mas é tempos e tempo, e tem tempo para todas as coisas. Isso, irmão, lá em Eclesiastes está identificado para que é o tempo, entende? Mas quando se trata de discípulo, quando se trata de discipulado que Jesus fez com os discípulos dele, e depois isso foi acrescentando e crescendo na igreja, não tem tempo determinado. Não tem tempo de tu dar fruto e tempo de tu ficar azedo. Não tem, irmão. Não tem tempo de tu frutificar e trabalhar muito e tempo de tu parar e ficar estacionado em casa. Isso não é tempo, isso não é bíblico, irmão. Não, pastora, mas tem lá Eclesiastes 3. Está identificado lá e é para todo propósito debaixo do céu. Então coloca aquele tempo lá nos seus propósitos pessoal. Mas o que diz respeito à obra e à frutificação do reino, o Senhor falou que é para o meu fruto permanecer. O Senhor falou que é para eu permanecer. Eu vos escolhi para que vai dê fruto e ele permaneça. Então não tem uma hora de eu querer frutificar e uma hora de eu querer parar de frutificar. Não, tem um momento crítico, tem a peleja, tem aquilo que eu estou passando, tem a minha imunidade que baixa, enquanto eu estou dando proteína para o meu fruto crescer, enquanto alguém estava investindo na tua vida, irmão, estava no seu pior momento da caminhada, mas investiu, estava lá fazendo você frutificar, e agora eu preciso investir na vida de alguém, e talvez vai ser no meu pior momento. Só Deus sabe a energia que tu vai ter que puxar, força da onde tu vai ter que puxar para investir, para haver frutificação. Mas o Senhor disse para a sua igreja: permaneça. Fique de pé comigo, por favor. Isso. E frutificação, irmão, não tem a ver com aquilo que o pastor vai te dizer. Tem a ver com o texto que tu tem que entender. Entender para que tu foi chamado. Eu fui chamado para dar fruto. Eu fui chamado para frutificar. E eu preciso entender que vai ter uma hora que eu vou pegar uma seta aí, não sei da onde. E vou querer desistir, vou querer desanimar, e vou me sentir cansado, e vou me sentir... Pergunta aí para alguém, irmão, que está na frente da peleja, para você ver o quanto essa pessoa está cansada. Pergunta aí. Talvez você foi curado pela oração dela. Talvez alguém da sua casa se converteu com essa oração. Talvez o laço foi cortado na tua vida com essa oração. Mas pergunta o tamanho do cansaço. Porque frutificar dói. É momento crítico. É momento sério. E Jesus falou isso para os discípulos. Para dar fruto, querido, tu vai ter que ter coragem. Quer frutificar? Vai ter que ser corajoso. Vai ter dia que tu vai ter que puxar a tua alma pelo cabelo e falar para ela: vamos embora. Porque eu recebi uma ordem. E eu não escolhi não, foi Ele que me escolheu. E como diz a minha mãe, escolhido não tem escolha, né, irmão? Ele me escolheu. Ele me escolheu. Tu pode botar a mão no seu coração? Isso. Eu quero só louvar o Senhor com uma canção. Vou pedir o ministério de louvor aqui da nossa congregação para me ajudar. Amém? E você vai ficar aí com a mão no seu coração.
Isso, coloca aí a mão no seu coração. Glória a Jesus. Eu não sei em qual época você está da sua frutificação, irmão. Não sei se você está naquela época que alguém passa, vê a manguinha bem bonita no seu pé e quer logo tacar uma pedra. Eu acredito que tu não vai parar por causa da pedra. Porque como diz o nosso bispo, gente, se vocês estão ganhando pedrada é porque está dando fruto. Vai parar? Não é isso que a gente fala por aí? Só taca pedra em árvore que dá. Aí quando tu ganha uma pedrada, tu quer parar? Tô entendendo. Tô entendendo. Ganhou uma pedrada, pega ela e fala: epa, é fruto. Alguém olhou para mim e falou: opa, tem um fruto ali para me comer. É porque às vezes a gente faz igual o nosso vizinho, né? A gente faz igual os nossos vizinhos. Em vez da gente pegar o fruto e dar, a gente fica esperando alguém jogar uma pedra para pegar. Mas se tu pegasse o fruto e desse, ninguém ia jogar pedra em você. Então pega esse fruto que está recheando aí a tua árvore e dá. Dá. Bíblia diz que é melhor dar do que... E se o vizinho pegasse a fruta madurinha e botasse lá para dar, ninguém jogava pedra. Então se tu desse, ninguém ia jogar pedra. Então dá. Antes de vir a pedrada, tu já abre a boca e fala: aí, aqui, toma, fruto para te saciar agora. Bota a mão no seu coração isso e vai falando com o Senhor aí. Em qual episódio você está? Em qual tempo você está? Qual momento você está? E pede a Ele proteína. Essa palavra é só um adubo aí na sua terra, para você continuar frutificando. É por isso que você não pode parar, não pode se ausentar, não pode esmorecer, porque cada culto que tu entra aqui, cada dia que tu vai à presença de Deus, é o Senhor dizendo: eu vou adubar a tua terra. E tu vai continuar frutificando. Vai continuar frutificando. Isso, vai falando aí com ele. Eles vão louvar, enquanto eles louvam, você louva com eles. E eu já vou agradecer a minha participação. Amém?